beleza? Professor Antônio Nogueira na área novamente. Hoje vamos fazer umas questões da EAN, Escola de Aprendizes Marinheiros. Vamos lá? Vamos nessa? Vamos cair dentro. Vamos lá, de olho na tela. Em qual opção todas as palavras estão devidamente acentuadas, segundo a norma padrão da língua portuguesa? Letra A. O amor cego ao trabalho pode transformá-lo em escravo e, aos poucos, minar a sua saúde física e mental. Na letra A, já podemos verificar ali, transformá-lo. Está faltando um acento agudo ali. Por quê? Porque a palavra a ser considerada, ela vai até o transformar. O lo já é um pronome oblíquo átono, né, atrelado ao verbo transformar. Então, transformar, oxítona terminada em A. Qual é a regra da oxítona? Oxítonas terminadas em A, E, IO e os seus plurais deve ser acentuado. Então, já tem um erro ali, ele quer a correta. Vamos lá? Tenha como estratégia, estratégia tem que ter acento agudo. Por quê? É uma paroxítona terminada em ditongo. Olha lá, estratégia, ok? Já está errado aí. É mister dizer que onde está situado, já parei por aí. Por quê? Não é mister, é uma oxítona. O certo é mister, quer dizer, é importante, né? Letra D. Vive-se sobre a rubrica da produção desenfreada, da busca frenética. Essa aí não tem problemas. Vive-se sobre a rubrica, justamente o que geraria dúvida, aliás, o que gera dúvida no cotidiano, é se nós temos que falar rúbrica ou rubrica. Tem gente que fala assim, os dois estão certos. Não, tá? A gramática normativa da língua portuguesa considera correto rubrica, ok? Uma palavra paroxítona e não rúbrica, que seria proparoxítona. E aí, se fosse rúbrica, a palavra teria que ser acentuada. Como é rubrica, não há acentuação nessa palavra. Tudo bem? Então a letra D está correta. Vamos verificar aí só para fechar o caixão. É um privilégio honrá-las, pois são pessoas incríveis e extremamente talentosas. Honrá-las é o mesmo fato de transformar lá na letra A. Honrá-las, esse ra aí, é o quê? Uma palavra terminada em A. Então, oxítonas terminadas em A, E, O e seus plurais são acentuados. Então, a letra E está errada, ok? Então, questão 1, letra D. Questão 2. Com relação à regência verbal, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. A empresa premiou outra vez os funcionários que chegaram cedo no trabalho. O verbo chegar, quando indica um movimento, ele pede preposição a, ok? Então, quem chega, chega a algum lugar. Indica um movimento, né? Você chegou, indica um movimento de alguém, né? Para algum lugar. Logo, pede preposição a. Então, aí está o erro. Ok, professor, mas eu posso chegar na hora. Sim, aí não está indicando o movimento. Ok? Chega na hora correta, indicando o tempo. Eu posso chegar no metrô. Está indicando o lugar que você estava. Tudo bem. Mas chegar no sentido de movimento é chegar a. Então, letra A, errada. B. Os candidatos custam para começar a prova, talvez por nervosismo ou por inexperiência. Os candidatos custam. O verbo custar, ele não pode ser utilizado com sujeito pessoa, ok? Uma pessoa não custa algo. Ele não pode ser utilizado dessa forma. A pessoa pode ser utilizada como objeto indireto. Então, o correto seria, custou aos candidatos começar a prova, alguma coisa do tipo. Mas os candidatos não custam, ok? Então está errada. Letra C. A eficiente guarnição respondeu imediatamente ao chamado do comandante. Ok, responde. Quem responde, responde alguma coisa a alguém. Então, se a guarnição respondeu ao chamado, tudo bem, beleza? Está correta a regência aí, já sabe que é letra C. Vamos verificar as outras. Letra D. Os marinheiros lembram, sem dúvida, do som dos toques de arriou e de silêncio. Essa daí é muito comum, o erro, né? O erro cotidiano dos verbos lembrar e esquecer. Qual é a regrinha? Lembrar e esquecer. Se
forem pronominais, se tiver um pronome atrelado a esse verbo, ele vai pedir objeto indireto, ou seja, vai pedir um complemento preposicionado. Mas se eles não tiverem com um pronome atrelado a eles, eles pedem um objeto direto, a semântica é a mesma. Eles vão significar a mesma coisa, na noção de lembrar e esquecer. Só que tem esse detalhe gramatical, ok? E aí está errado por quê? Porque o verbo lembrar ali não tem um pronome atrelado a ele. Sendo assim, ele não deveria estar com preposição ali, o som, ó. Os marinheiros lembram o som e não do som, ok? Claro, se fosse lembram-se, aí tudo bem. Aí quem se lembra de alguma coisa. Tudo bem? Então a letra D também está errada. Letra E. Muitas pessoas preferem muito mais o local de trabalho do que praia ou futebol. Ó. Galera, quem prefere alguma coisa a outra coisa, tudo bem? Ninguém prefere mais ou menos isso do que aquilo. Se você colocar esses termos auxiliares com o verbo preferir, está errado, ok? Você sempre prefere algo a outro algo. Tudo bem? Então a letra E está errada. Confirmando então, número 2, letra C. Número 3. Assinale a opção na qual o parônimo destacado foi corretamente empregado no contexto. Ó, galera, parônimo. O que é parônimo? Parônimo é uma palavra parecida com a outra, tá? É um termo semântico que significa que a palavra é parecida com a outra. É um nome parecido com o outro. Beleza? Então, por exemplo, iminente e eminente são palavras parecidas? Sim, então elas são parônimas. Ok? Vamos lá. Letra A. Ninguém tem o direito de infligir a lei, mesmo que a causa pareça justa. Ó, infligir, na verdade, é agir de acordo com a lei, ok? Infringir, que seria ir contra a lei, que seria o contexto ali. Então, a lei está errado. Letra A está errada. Letra B. Está claro para todos que sua atitude revela total senso de humor. Ó. Então, aí não é aquele senso daquela avaliação, né? Que é feita, por exemplo, o IBGE faz o censo, ela vai avaliar diversos fatores na sociedade, né? Não é esse caso. Aí é senso de humor, no sentido da pessoa ter boas ideias, ok? Sobre alguma coisa, ter um bom senso. Senso de humor, no caso, ter um bom humor. Então, letra B está errada. Letra C. O intendente sortiu o navio com os víveres necessários para toda a viagem. Ok. Nesse caso está ok. Por quê? Sortir, que significa abastecer algo, né? Colocar algo, sortir. No caso, ele sortiu víveres necessários, é uma abstração, né? Então, letra C está correta. Letra D. O navio está fundeado desde ontem, pois necessita de vários concertos. Ó, concerto com C é concerto musical, ok? Esse caso aí deveria ser concerto com S, que é justamente consertar alguma coisa que está danificada, beleza? Então aí, vários concertos estão dizendo que o navio precisa de uma orquestra sinfônica, digamos assim, né? Então, letra D é errada. Letra E. Foi necessário ratificar a ordem de serviço. Ela estava imprecisa e mal redigida. Veja bem, se a ordem de serviço estava imprecisa e mal redigida, então ela tinha que ser retificada, ou seja, corrigida, e não ratificada. Por quê? Ratificar é confirmar, corroborar, ok? Ratificar, então, não é corrigir, é confirmar algo. Como é que você vai confirmar algo que está impreciso e mal redigido? Tá errado, né? Então, questão 3, letra C. Questão 4. Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. O operador argumentativo destacado tem um valor semântico D. Bom, o operador argumentativo é o E, né? Bom, primeiramente, tem muita gente que já coloca automaticamente que o E é adição. Ele é, por natureza, adição. Mas o que ocorre no estudo das conjunções, né? Porque o E aí é uma conjunção. Falou aí de operador argumentativo, conjunção, ok? Muitas pessoas elas gravam o que significa aquela conjunção. Isso está errado. Por quê? A conjunção ela vai ser muitas vezes volátil. Claro, você tem uma conjunção como, por exemplo, porém. Só pode ser a diversidade. Agora, a conjunção e, não.
ela pode ter outras funções sem ser adição. Beleza, galera? Então tem que se ligar o quê? No contexto. Tem que se ligar no contexto das sentenças. Verificar como está sendo explorada aquela conjunção. E justamente as questões vão pegar na solda, ou seja, elas vão verificar aquela exceção, né? Muitas vezes elas fazem isso, elas verificam a exceção. Então o E ali de cara, adição. Não, como é que está escrita a sentença? Escolha um trabalho que você ame, é uma oração. Não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Quer dizer, você não vai ter que trabalhar no momento que você escolher. Vai ser o quê? Uma consequência. Eu vou escolher algo que eu amo, então, consequentemente, não precisarei trabalhar um único dia na minha vida, ok? Então, o número 4 só pode ser letra E, ok, galera? Questão 5. Assinar a opção na qual a concordância verbal obedece à modalidade padrão. Então, agora vamos falar de concordância verbal, né? Hoje são 13 de dezembro, dia do marinheiro. Beleza, não há problemas aí na letra A, né? Já matamos a questão. Por quê? Quando você coloca uma data, nesse caso aí 13 de dezembro, o verbo ser concorda com 13, né? Mais de um concorda, então, em pluralidade. Está correto. Hoje são 13 de dezembro. Ah, professor, mas eu já vi com o verbo ser na terceira pessoa do singular. Sim, mas se houvesse a palavra dia, então se eu falasse hoje é dia 13 de dezembro, estaria correto também, porque concorda com dia. Beleza? Mas nesse caso está concordando com 13 diretamente, então está correto. Então, questão 5 já sabe que é letra A. Vamos verificar as outras. Letra B. Supriu-se imediatamente as necessidades do navio. Ó, lendo assim rapidamente você não percebe, né? Só que é o seguinte, aquele C ali é o que, galera? Uma partícula apassivadora. Isso significa que esta oração está na voz passiva sintética. Supriu-se as necessidades do navio. O certo seria supriram-se as necessidades do navio. Por quê? Se eu colocar para a voz passiva analítica, as necessidades do navio foram supridas. Então o verbo não está concordando na terceira pessoa do plural com necessidades. Por isso que está errado. Letra C. Os Estados Unidos realizou manobras militares ontem. Ó, se eu falei os Estados Unidos, eu preciso concordar com o verbo na terceira pessoa do plural, tá? E não na terceira do singular, como está ali. Por quê? Eu justamente especifiquei com o artigo os, o artigo no plural. Se eu tivesse falado Estados Unidos, aí eu estaria concordando somente com o país, né? Você tem esse macete. Sem o artigo no plural, você concorda com o país, logo terceira pessoa do singular. Não é o caso, porque eu falei os Estados Unidos. Então seria realizaram manobras, ok? Letra C também errada. Letra D. Hoje estão fazendo 2 anos que eu embarquei nessa OM. Ó, errado. Por quê? Porque o verbo fazer, com o sentido de tempo decorrido, ele é invariável, impessoal. Então, estão fazendo 2 anos está errado. O certo seria está fazendo ou faz 2 anos. Ok, galera? Letra D, errado. E letra E, as mães pareciam chorarem durante a formatura dos filhos. Ó. As mães pareciam chorar, né? Você tem aí uma locução verbal, e na locução verbal a gente só flexiona o termo auxiliar. O verbo auxiliar, que no caso é parecer. O verbo principal, que é chorar, tem que ficar no singular. Então, pareciam chorar. Ok, galera? Então, questão 5, letra A. Galera, para não perder o costume, já dá o like. Se não se inscreveu no canal, inscreva-se. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Um abração.